Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da série Usina Robots. No vídeo de hoje vamos continuar aquele algoritmo do display LCD com um sensor de temperatura LM35, sensor proprioceptivo do robô S2, e veremos como podemos melhorar aquele algoritmo a fim de reduzir mais o espaço ocupado por ele, ou seja, poupar memória do microcontrolador, do PIC16F877A, além de um projeto bem interessante e um acréscimo de conhecimento aqui na série Usina Robots, você pode utilizar os conceitos para outros projetos seus. Esse vídeo é um oferecimento da Usina Info. Acesse usinainfo.com.br, confira todos os produtos, tem muita coisa bacana para os seus projetos, tem inclusive plataformas robóticas que você pode utilizar para montar os mais diversos robôs. Primeiro, o link da descrição. E falando na descrição do vídeo tem links interessantes para você conferir, é só clicar em mostrar mais, e tem links dos nossos outros canais. Temos outros canais aqui no YouTube, vale a pena conferir um por um, se inscrever e marcar o sininho para receber as notificações, assim como você deve fazer aqui no WR Kids. Inscreva-se no botão inscrever-se e marque o sininho para receber todas as notificações do canal e não perder nada, além de deixar o like no vídeo. Vamos para a aula de hoje, segura aí! O legal de trabalharmos com microcontroladores é que sempre tenho que melhorar no software desenvolvido. E hoje eu trago algumas melhorias e vou comprovar que estas melhorias reduzem bastante o espaço que estávamos utilizando no PIC16F877A. Lembrando que temos um sensor de temperatura LM35. Esse sensor, só para revisar, será destinado a medir a temperatura interna do robô US2. Portanto, é um robô proprioceptivo. Mais para frente podemos elaborar algum algoritmo em nosso software que determine, por exemplo, se a temperatura passar de 65 graus Celsius, só um exemplo, desliga o robô, ou aciona um LED de indicação, ou aciona um sinal sonoro, por exemplo. Bem interessante neste quesito aí. Ou liga um cooler para resfriar. Então temos muitas opções a partir daí. Nossa função temperatura, onde estamos utilizando para imprimir no display e também fazer o cálculo de temperatura, pois futuramente teremos possíveis menus na nossa interface HM e é interessante condensarmos em funções específicas. Então essa função de temperatura é a função para a medida de temperatura interna do robô. Aí pode ter uma outra função que controle um servomotor, uma outra função que vai medir um outro sensor e assim por diante também, tudo com aspectos modulares que depois, para juntar tudo, fica bem mais simples. Então são dicas para os projetos de vocês também. Uma variável float, tempo igual a 0.0, que você já conhece. E aqui eu declarei uma variável nova do tipo inteiro, int, que chamei de temp_i. Inicializei em 0. Vocês verão que não vamos mais precisar deste vetor aqui. Já vou apagar esse char, é o espaço que poupamos. Configurações iniciais não mudou nada. E temos aqui no loop infinito, função temperatura e atualizando a cada 200 milissegundos por enquanto. O que mudou mesmo foi a função temperatura. Observe que temos aqui variáveis locais agora na função temperatura, que eu chamei de 1000_t, 100, 10 e uni. Porque agora, ao invés de pegarmos a variável float, calcularmos a partir da conversão AD o valor certinho de temperatura, nos baseando no LM35, chamando aquela função do microC float_to_string para fazer a conversão da variável para o string, utilizando o text que acabamos de apagar ali nas variáveis globais, vamos fazer o seguinte, vamos converter para inteiro e imprimir caractere por caractere no display. Você vai ver
que já vamos economizar memória com isso. Observe que, ao invés de utilizar a função lcd_out, estou enviando caractere por caractere da escrita termômetro para o LCD. Já é um recurso que eu incentivo vocês a utilizarem a função lcd_chr do microC ao invés da lcd_out. A lcd_out chega uma hora que ocupa muito espaço no processador e até dá problema de pilha de memória. E aí você utiliza CHR, determina a linha e a coluna, e depois utilizando a função lcd_chr_cp, nós enviamos para o display o comando de imprimir na próxima posição. Por isso que teremos termômetro impresso certinho. ADC Value recebe a leitura do conversor AD com o ADC Read do canal 0. Isso não mudou. E observe os cálculos que fizemos agora. Temp, que é uma float, recebe então a conversão aqui, ADC Value vezes 5, pois estamos trabalhando em 5 volts, nossa tensão de referência, dividido pela resolução do conversor AD de 10 bits, 1023, também ponto zero para indicar que é ponto flutuante. Na mesma linha, já estou multiplicando pelos 100, para normalizar para o LM35 aquele padrão de 10 mV por grau Celsius, que conhecemos do datasheet do sensor. Então, multiplicamos tudo por 100. Veja os parênteses aqui. Depois disso, eu vou multiplicar por 100 de novo. Então, temp recebe temp vezes 100. Vamos pegar a calculadora. Vamos supor que a temperatura está dando 23,46 graus Celsius. Após a linha, então após esta linha aqui, variável temp contém este valor aqui em ponto flutuante. Depois disso, eu multiplico por 100 e atribuo a própria temp. Então é isso aqui vezes 100. 23,46 virou 2.346. Já virou inteiro. Então veja que temos aí um inteiro. Estão acompanhando? Depois disso, nós vamos aplicar um casting, que é a conversão do valor para inteiro, atribuindo a uma variável que conterá este dado inteiro. Isso é da boa e velha linguagem C. Como faz isso? Temp, que é float, eu coloco entre parênteses na frente dela a conversão casting que eu quero fazer para a variável. Então, int, entre parênteses, na frente da variável float, eu faço um casting, então a converto para inteiro, armazenando o dado inteiro na nova variável temp_i. Agora eu tenho o valor de temperatura que pegamos lá em ponto flutuante pela resolução do LM35, multiplicamos por 100 para ter já os dígitos inteiros, fizemos o casting e salvamos em temp_i. Agora nós temos esse valor lindamente. Se a temperatura variar para 30,12 graus Celsius, nós teremos em temp_i, multiplicando por 100, depois o casting, 3.012, que ainda são os 30,12. E aí, com isso, fazemos estes cálculos aqui, que se você já acompanha o canal, já viu. Temp_i sobre 1000, então, dividido por 1000. Compilador despreza o ponto flutuante, então sobra só o 3, que eu atribuo em 1000t. Depois, resto da divisão com 1000, então 3.012 dividido por 1000 dá um resto da divisão 0,12. 12 dividido por 100 dá 0,12, então o zero é atribuído em 100t. Já viram o que estamos fazendo, né? Estamos separando os dígitos nas variáveis específicas. 3.012, resto da divisão com 100. É 12, então que está depois da vírgula. 12 dividido por 10
Dá 1,2, ele despreza o ponto flutuante, eu salvo 1 em 10t. E o resto da divisão com 10 é 3012, dividido com 10, retorno 2, que eu atribuo ao UNT. Aí é só imprimir caractere por caractere, que poupa muito mais espaço do que a string, utilizando LCD CHR. Linha 2, coluna 1, podemos colocar até aqui na coluna 5, por exemplo. Compilando de novo. 1000t mais 30 hexa, precisamos fazer o shift na tabela ASCII. Então 30 hexa ou 48 decimal é equivalente ao 0 da ASCII. E aí vai estar certinho. Eu imprimo na próxima o 100. E aí eu preciso imprimir aquela vírgula ou aquele ponto. Então vou imprimir o próprio caractere. Se você quiser botar vírgula, pode botar. Eu preferi o ponto para manter o padrão anglo-saxônico. Então vai ser temperatura inteira, ponto, os decimais da temperatura, depois a dezena e por fim a unidade. E é isso, galera. Vindo aqui no simulador, dando um play, tá aí bem bacana para nós. 25.41, então está próximo aqui, 26,17 seria 26,39. 27.17, 27.37. 28.34 seria 28,17, então está muito bom isso aí. Podemos colocar o grau Celsius, mas isso é uma atualização tranquila de fazer. Como você viu, está funcionando desta forma também. E o que é mais interessante, por isso que optei por modificar este algoritmo, aqui na pasta, observe o ponto X, 7K, mais precisamente 6,59 KB. O nosso ponto X, o arquivo gerado pela compilação que vai gravado lá no PIC. E aí vamos aqui na nossa pasta anterior, da semana passada, o ponto X aqui, 9 KB, mais precisamente 8,73. Então viram que com essa modificação, apesar dos novos cálculos, poupamos um pouco de memória. Claro que não foi muito, mas no final isso pode resultar em alguma coisa bem relevante. Pois imagine que se em cada função que fôssemos imprimir um dado de um sensor, utilizássemos float to string, sempre float to string. No final, várias funções, vai dar uma grande diferença manter esse padrão no algoritmo. Então, tá aí mais conhecimento para você. Em muito breve faremos mais testes práticos, mais aperfeiçoamentos, e aí vamos encaminhando para a conclusão desta etapa, para então elaborar a placa de circuito impresso do sistema embarcado, e em breve também vou disponibilizar os arquivos para download para vocês. Fiquem sempre atentos às videoaulas. Esse foi mais um Usina Robots. Deixe o seu like, favorite o vídeo e compartilhe com a galera. Se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu. Tá esperando o quê? É só clicar no botão inscrever-se e também é importante marcar o sininho para receber notificações. Já marcou? Beleza! Nos acompanhe em todas as séries, cursos, tutoriais. Aqui tem muito conhecimento para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Ótima semana a todos, aquele abraço e até a próxima.